Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu recebo, neste segmento do Gazeta Entrevista, o secretário estadual de Educação, professor Daniel Zen. Com 13 votos favoráveis no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o projeto de lei que visa alterar os dispositivos da lei do PCCR da Educação, a Lei 67 de 99, foi aprovado na última terça-feira, 17, numa sessão realizada pelos parlamentares já em altas horas da noite, o que provocou para muitos professores e líderes de movimentos sindicais dentro do Sindicato da Educação uma revolta, porque os deputados teriam se comprometido a votar esta matéria no dia seguinte, pela manhã, às 10 horas da manhã. Enfim, o fato é que nós convidamos aqui o professor Daniel Zen para nos falar sobre as propostas que estavam previstas naquela reunião do meio do ano, quando os professores do Estado e do município fizeram aquela greve que paralisou o ano letivo e, obviamente, se chegou a uma pauta de reivindicações para ser atendida durante o período do meio do ano até meados de 2014. O secretário de Educação nos fala sobre essa pauta, se a educação, se o Estado deixou de cumprir algumas dessas reivindicações e como é que ele avalia essa votação tão conturbada lá na Assembleia. Secretário, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem, a satisfação sempre estar aqui no teu programa. Eu estou lendo aqui a tua nota explicativa sobre o anteprojeto de lei que visa alterar os dispositivos da Lei Complementar 67 e você me diz o seguinte: na data de 28 de novembro de 2013, foi encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil por esta Secretaria de Educação minuta de anteprojeto de lei visando alterar a Lei Complementar 67 de 99, no sentido de fazer valer as pautas pactuadas em mesa de negociação entre o governo e o Sindicato de Trabalhadores em Educação do Estado. Na minuta estavam contempladas estas matérias, esses pontos, as reivindicações dos professores. No entanto, os professores não estão satisfeitos, secretários, e obviamente que o trabalhador ele tem o direito de exigir melhores condições de trabalho, de exigir o reajuste salarial, a questão dos provisórios também, que é outra questão levantada pelos servidores de educação e os professores. Alguns desses pontos deixou de ser cumprido na votação do anteprojeto na Assembleia Legislativa? Pois bem, Alan. Na verdade, primeiro lugar, acho que cumpre esclarecer o seguinte. O projeto de lei que foi encaminhado pelo Estado, pelo Governo do Estado para a Assembleia, que foi apreciado e aprovado pelos nossos deputados estaduais, é o fruto justamente desse acordo celebrado entre o governo, os sindicatos e o comando de greve no meio do ano. Então, é um projeto de lei muito importante, que traz conquistas históricas, reivindicações que eram bandeiras antigas dos sindicatos que nunca tinha sido possível realizar. E que dessa vez são contempladas e foram lá devidamente aprovadas pela LEAC. Contempla o primeiro ponto, uma progressão extraordinária, conhecida popularmente como puladinha de letra. Essa progressão acontece a cada... Essa progressão acontece a cada 3 anos. E ela vai acontecer uma progressão de forma extraordinária, que traz benefício salarial concreto, real, da ordem de aproximadamente 10%, equivale a um aumento, não é um aumento linear, mas equivale a um aumento para os professores e para os servidores da área administrativa também. E de 3 anos vai ser feita em quanto tempo? Ela continua no calendário, a cada 3 anos, e essa é uma progressão extraordinária. Ou seja, além daquela que acontece a cada 3 anos, vai ser concedida essa progressão extraordinária em janeiro de 2014. Outro ponto é o reenquadramento dos servidores. O que é que vem a ser esse reenquadramento? Com as alterações que o PCCR foi sofrendo ao longo dos anos, desde que ele foi aprovado a sua versão original em 99, houve modificações na tabela. Então, aquela tabela que previa um determinado número de referências salariais, ela foi crescendo e passou a ter, hoje, atualmente, 10 referências salariais. Então, com as 10 referências, o servidor da educação, as mulheres que se aposentam, quando em efetivo exercício da docência, se aposentam com 25 anos, os homens com 30, etc., cumpriam o seu tempo de serviço e não chegavam na última referência. Então, esse reenquadramento é no sentido de no momento em que o servidor atingir os critérios para aposentadoria, que ele for dar entrada no seu processo de aposentadoria, ele vai fazer jus ao reenquadramento com a recontagem do tempo de serviço a cada 3 anos. Então ele vai chegar, certamente, na última letra, fazendo justiça com esses servidores, que trabalharam a vida inteira
e de repente chegava a aposentar sem estar no final da tabela salarial, ou seja, ganhando um salário que era inferior ao teto. Então essa é uma garantia, esse reenquadramento é a garantia que o servidor, quando for se aposentar, vai estar recebendo o teto salarial equivalente a cada cargo, né, nos diferentes cargos, cargo de professor, cargo de servidor de apoio. O terceiro ponto é a elevação do padrão remuneratório do professor temporário. Nós tínhamos hoje, até então, um salário do professor temporário que equivale a 75% do salário do professor efetivo início de carreira. Esse salário vai equivaler, a partir de maio de 2014, a 90% do salário. Aí você pergunta... Me permita aqui fazer esse parêntese. O professor efetivo, concursado, ganha R$ 2.010, é o piso. Exato. O professor provisório ou temporário, como diz aqui o projeto, ele vai ganhar ele ganha hoje 75%, com previsão de ganhar 90%. Exatamente. A partir de maio de 2014. O salário dele é defasado em 25% do salário. E no final do ano ele também é demitido, porque ele é provisório, tem seu contrato rescindido, para eventualmente ser recontratado no ano seguinte. Essa questão da demissão do provisório para recontratação depois é um fato que também dói muito nesse professor. Ele, no período do ano em que ele mais precisa de recursos, onde está todo mundo recebendo seu 13º, ele está desempregado. Exatamente. E aí, não tem como solucionar isso? Tem. Por isso que o Estado fez um grande concurso, o maior concurso, né, de toda a história da educação, desde que o Estado foi levado da categoria de território para Estado federado, né, então mais de 2.500 vagas. Agora, a figura do professor temporário, Alan, e eu sempre faço questão de frisar isso todas as vezes que eu venho no teu programa, ela nunca vai deixar de existir. São quantos hoje no Estado? São aproximadamente hoje temporários, 4.000 professores temporários. É um belo número. Um belo número, esse número deve cair pela metade com esse concurso. Por quê? Muitos deles fizeram concurso. Fizeram, inclusive. E certamente, pelo menos eu tive um bom contato com um grande número de candidatos, muitos dizendo, olha, pontuei bem, fui bem classificado, outros infelizmente bateu na trave ou não deu certo, e aí é do esforço individual de cada um, né? De como foi o desempenho de cada um. E esses que pontuaram bem, serão chamados a partir de quando? Olha, todos os aprovados do concurso, incluindo aqueles que se forem aprovados naquelas vagas que estão consideradas no edital como cadastro de reserva, todos serão chamados a partir de janeiro, imediatamente após a homologação do resultado final do concurso. Essa homologação do resultado final está prevista para o dia 17 de janeiro, então já nos dias seguintes à homologação a gente vai estar fazendo a convocação oficial para posse, investidura e alotação nas escolas. E sobre os temporários, Alan, então, há situações que demandam a contratação do temporário. Licença maternidade, por exemplo, que agora foi estendida para 6 meses. Eu tenho que substituir a professora gestante, né, que deu à luz, por o professor temporário. Os programas que são específicos, que também têm natureza temporária, como o nosso programa de aceleração da aprendizagem, o querido Projeto Poronga, ele também é um programa de natureza temporária, que vai existir até o momento em que ainda existir distorção de idade séria. A partir do momento que não tiver mais distorção de idade séria, o programa deixa de existir. Então tem que ser o professor temporário. Então essas situações específicas. É claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse as mesmas garantias, mas essa sinalização aqui desse aumento de 75% para 90% é uma sinalização efetiva. Isso vai representar aumento real da ordem de R$300 para cada professor temporário, no salário que hoje é aproximadamente R$ 1.600, R$ 1.690.